Meu pai foi embora de casa e deixou minha mãe com 7 filhos. Minha mãe, ela não trabalhava muito. Não sei se ela não gostava de trabalhar, sei que desde que eu me lembro ela não gostava muito de trabalhar. Não sei se não gostava, mas ela não ia porque estava sempre bêbada. Talvez seja por isso que meu pai tenha ido embora de casa, deixando 7 filhos com ela. Eu sou a segunda. Eu fiquei com 6 anos, uma irmã mais velha com 8, depois era uma escadinha, todo ano era um. Era aquela renca de filho. Nossa tia e irmã dela nos ajudava como podia. Nos pedia comida nas casas, às vezes ganhava, às vezes não. Porque as pessoas ficavam revoltadas que ela era uma mulher nova e não ia trabalhar. Mas às vezes davam, né, com dó das crianças. E quando eu tive uns 9 para 10 anos, eu comecei a me prostituir. Porque eu queria sustentar a casa, eu não aguentava mais ver meus irmãos dormindo com fome. Não tendo um caderno para ir para a escola, não tendo um chinelo para botar no pé, ia de pé no chão mesmo. Frio, no inverno, ia de pé no chão. Ficavam todos com dor de garganta, gripados, com dor de dente. E eu também. Claro, pudera não, né? Pisando naquela geada. Terrível. Porque nosso estado é muito frio. Comecei a me prostituir de 9 para 10 anos. Não falei nada para minha irmã, mais velha do que eu, com medo da sua repreensão e do seu julgamento. Como eu era muito bonita, né? Sou muito bonita. Eu, conforme fui ganhando dinheiro, fui me arrumando e fui atraindo mais e mais clientela. Eu hoje sei que isso é pecado, mas na época, ou eu fazia isso, ou alguém morria de fome. Quando fui atraindo cada vez mais e mais clientela, aí eu já estava uma moça com 18 anos. Quando apareceu um senhor, ele sempre aparecia e sempre me procurava. Ele não queria as outras meninas que também trabalhavam com isso, né? Porque primeiro eu comecei a trabalhar na rua, depois eu fui para uma boate, uma casa, ganhava menos, porque tinha que dar a porcentagem, mas a segurança é maior, né? E esse senhor sempre, ele não queria nenhuma das outras meninas, ele queria sempre ficar comigo. Ele era muito carente, era viúvo, tinha um filho só. Uma condição financeira boa, até que chegou um certo tempo que ele quis me tirar de lá e levar para morar com ele. Se casar comigo e me dar o sobrenome dele. Mesmo eu não estando apaixonada por ele, ele sendo bem mais velho que eu aceitei na hora, porque eu pensei, pronto, meus problemas acabaram. Pelo menos ele ia me dar algum dinheiro, eu ia pedir algum dinheiro para ajudar um pouco minha mãe. Nessa época, meus irmãos já eram crescidos, já cada um se virava. Um fazia um bico aqui, outro lá, um catava uma latinha aqui, outro lá, cada um se virava, mas se eu pudesse ajudar, melhor, né? E minha mãe continuava naquela vida, quase todos os dias bêbada. Meu sonho era internar ela e ela sair de lá recuperada. E ser a mãe que todos meus irmãos mereciam que ela fosse. E como eu já tinha saído de casa, né? Mas que pelo menos fosse boa mãe para eles. Ela não era uma ruim mãe de bater e brigar. Mas o problema é que estava sempre bêbada, não ia trabalhar e não se preocupava se tinha comida, se tinha pagado a energia. A casinha era da minha tia, nos fundos do terreno da minha tia, irmã dela. Ainda bem que a tia deixou fazer lá, porque senão ia ser despejado, né? Não ia pagar aluguel. Só que quando eu pensei que meus problemas tinham chegado ao fim, eles tinham se transformado em piores. Porque quando eu me casei e fui morar com esse senhor, no dia do casamento, eu conheci o filho dele, que também era meu cliente. E era um narcisista sádico, filho da PUTA. E já começou aqueles joguinhos mentais ali mesmo, no casamento. A não me deixar em paz. E para piorar, mora com o pai dele. Um quarentão que ainda mora com o papai. Espero o meu marido sair para a empresa para trabalhar,
porque ele não trabalha, né? O pai criou mimado, sozinho, sem mãe, mimou demais, deu nisso. Ou não, porque ele é narcisista, porque ele é incapaz de amar. Na época eu não sabia o que era narcisismo, mas hoje, como eu leio sobre esse assunto, assisto vídeo, eu sei que ele é narcisista e tem um pezinho na psicopatia. Ele espera o pai dele trabalhar, traz um monte de garoto do programa para dentro de casa e fala assim: não conta nada pro papai. Porque eu trago, você sabe por que eu trago elas, né? Eu trago porque eu amo você. Mas você ficou com a coroa em vez de ficar comigo, então eu trago elas para esquecer um pouco que eu amo você. Trago elas para me distrair um pouco. E fica com aquele sorriso sádico, aquele sorrisinho de narcisista. Eu não sei o que fazer. Tenho medo de contar pro meu marido, que também era cliente do filho dele, que o filho dele me chantageia. E depois que eu casei com meu marido, não fico com mais ninguém, nem com o filho dele. Eu sou fiel. Se eu decidir casar, é pra se casar, então. É uma coisa ou outra. Mas o que tá me desesperando é que ele não fala diretamente, ele faz joguinhos mentais, dando a entender que a qualquer momento ele pode contar. E eu não sei o que fazer. Tenho medo de contar e meu marido me deixar. Tenho medo de não contar e ele contar e meu marido me deixar. Eu já sofri tanto, já passei tanta fome que eu não queria voltar para as ruas. Eu não queria sair daquela. Eu não tô de olho no dinheiro, no patrimônio, até porque casamos com separação de bens. Porque o império é todo dele, né? Eu não quis casar com comunhão de bens e ele não insistiu. Também, provavelmente, era vontade dele, né? Porque não ia mal conhecer uma mulher, já deixa metade do império. Separação parcial de bens. O que ele construir depois de estar comigo, metade fica para mim. Eu não tô de olho no dinheiro dele. Se é que vocês me entendem. O que não quero mais é a barriga roncando. É dormir morrendo de fome. Vocês não têm noção como isso é horrível. É ver um irmão, que eu, como mais velha, era um pouco mãe dos meus irmãos, pedindo uma bolacha recheada que é baratinha e não ter para dar. Isso dói, isso machuca. É esse o meu medo. Aí eu não sei se conto ou não conto. Eu não sei até que ponto ele vai com esses jogos mentais. O narcisista é capaz de entrar dentro da cabeça da gente e deixar a gente louco, a duvidar da nossa sanidade mental. Eu espero que vocês deixem um comentário, porque nos comentários vão me ajudar, vai influenciar na minha decisão. Não que vou me basear pelos comentários, mas eu sei que vai ter pessoas de Deus aí que vão comentar. E pelo comentário da pessoa, eu vou me basear para tomar a decisão se eu conto ou se eu deixo quieto. Porque se eu contar, eu acabo com os joguinhos mentais dele. Mas morro de medo de ser escorraçado em casa também. E se não conta, ele continua com esses joguinhos mentais e pode contar a qualquer momento. Ele fica com esses joguinhos mentais, mas eu não sei se ele vai contar ou não vai contar. Eu nunca sei o que você está pensando. Olha, o que dizer de uma história dessa, né? Eu também fui vítima de um narcisista. Eu, Hortência, dona criadora do canal. Fui vítima de um narcisista por mais de 10 anos. Me provocava, me tirava do sério, quando ele fazia uma coisa errada, principalmente. Me irritava até eu descer dos tamancos. Daí fazia aquela cara de coitado, porque o narcisista, o que ele quer? Ele quer tirar o foco daquele erro que ele fez e colocar o foco em você. Que você é errado, você é o monstro, você que não presta. É por isso que ele, se a gente deixar eu sair desse relacionamento doente, psicologicamente doente, se a gente deixar eles entram dentro da cabeça, te manipulam de um jeito
que você começa a duvidar da tua sanidade mental. Você não sabe o que fazer porque ele é narcisista. Ele dominou a tua mente. Não deixe que ele domine a tua mente. Comece você a entrar dentro da mente dele, a desestabilizar ele. Comece a procurar na internet como desestabilizar um narcisista. Só que cuidado. Só se realmente for necessário, vai devagar, porque eles são perigosos quando confrontados. Tem ataque de fúrias. E num ataque de fúria, né? Tomara que ele não vai fazer isso, né? Te bater ou ir realmente contar pro teu pai. Porque eu acho que ele não vai contar. Porque se ele contar, ele vai acabar com o joguinho mental. E o narcisista adora joguinhos mentais. Eu acho que ele não vai contar. Mas, minha opinião, você devia chamar o teu marido e contar. Não precisa contar de joguinhos mentais que quando ele ir contar, você já contou antes, já quebrou o impacto. Comece contando assim: amor, eu não sabia, mas um dos meus clientes, que eu só conhecia no dia do casamento, era o fulano. Não precisa nem se desculpar. Você não tem culpa que ele era filho do homem que te tirou da boate, não, das ruas. Conte que ele não vai ter mais aquele ponto vulnerável para desestabilizar você. Porque se você não percebeu, mas quando você começa a perceber, quando você tá mal, ele vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Porque o narcisista, ele é assim, ele quer ser o centro de atenção. Não importa se você tá admirando, tá idolatrando ele, ou se você tá achando errado tudo que ele faz. Até não críticas que não são construtivas. Ele gosta mais do que se fosse elogiá-lo. Porque aí ele vê que ele desestabilizou a pessoa. Assim que eles agem. Conta pro teu marido. Desarma esse narcisista. Esse ser esquisito. Tá bom? E você que tem uma história parecida ou diferente, manda pro canal. Eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui no canal. Eu vou deixar o meu e-mail, meu WhatsApp na descrição do vídeo. Pode ser uma história de um casamento com um narcisista, de um psicopata, um pedófilo. Pode ser um relato de parto, pode ser uma depressão, pode ser um abuso sofrido. Que o abuso não tem só o sexual, né? Tem vários abusos. Abusos psicológicos com narcisista, passei muito. Nossa, como passei. O abuso psicológico é terrível. Tu sai dali doente. Eles têm essa capacidade. A gente que não percebe. E vai deixando, e vai empurrando com a barriga. Manda a tua história. Se você é vítima de uma mãe, de uma esposa, de um marido narcisista, de um patrão narcisista, eu vou ter muito carinho e respeito em contar aqui no canal. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.